E eu convido você a abrir a palavra do Senhor, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 16. E esse verso nos diz: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. E eu convido toda a igreja a ler comigo o início desse verso. Repita comigo: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais, e repita, a ninguém mais, consideramos do ponto de vista humano. Querido, a ninguém considere do ponto de vista humano, ou nas palavras do amado pastor Eibe, a ninguém considere segundo a carne. Ninguém. À medida que nós vamos avançando, vamos crescendo na fé e vamos até vivendo as nossas vidas, a tendência é que nós balizemos tudo o que a gente faz naquilo que a gente pode ver, no que nós podemos enxergar. E isso nos leva a ver não somente os nossos negócios segundo a nossa ótica humana, segundo a nossa carne, mas também os nossos relacionamentos. Sem relacionamento, querido, não há nada. Não há nada. Frio, distante. E nessa noite, querido, eu quero que juntos possamos repensar como têm sido os nossos relacionamentos. Talvez, ao longo desse ano que já se iniciou, você assumiu alguns compromissos com Deus, de agir de determinada forma ou de outra forma, e você tem visto que está faltando um pouco de paciência na sua forma de ser, na sua forma de agir. Talvez você tenha cobrado as pessoas, posições, jeitos de ser, esperado delas um jeito de ser, e elas não têm correspondido às suas expectativas. Talvez você tenha sido duro com você mesmo, porque você tem um alto padrão do que você espera para você mesmo, mas não tem conseguido alcançá-lo, e por isso você tem sido duro com você. Mas nessa noite, eu convido você. Talvez você não usa óculos, talvez você não tem problemas de visão como eu tenho, mas eu te convido a colocar óculos nessa noite. Óculos espirituais, amado, que vão permitir que você veja as coisas de um jeito totalmente diferente. Não mais segundo a sua carne, não mais segundo o seu ponto de vista humano, mas é tempo de nós mudarmos o foco e começarmos a olhar espiritualmente. E quando nós lemos esse verso, ele diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém, repita comigo, ninguém. E quando nós falamos ninguém mais, isso envolve você mesmo, isso envolve eu mesmo. Sempre que você olha para um espelho, sempre que você olha para você mesmo, sempre que você deita a sua cabeça no travesseiro e começa a meditar quem você é, nós precisamos mudar o jeito que nós olhamos para nós mesmos. Porque talvez você tenha olhado para você e tem visto o que sempre disseram. Talvez alguém olha para mim e fala: ixi, o pastor está ficando careca. Olha só, ele era gordinho e emagreceu um pouco. Talvez a sua forma de ver você é como os outros conseguem te enxergar.
Mas nós não podemos olhar nem para nós mesmos com olhos carnais. O que a palavra nos diz, queridos? A palavra nos diz, lá em Romanos capítulo de número 6, verso 6: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pode ser que você está aqui nessa noite, mas vive com uma assombração. E eu não estou dizendo que é um fantasma, ou um espírito, ou um demônio. Esse fantasma é a sua mente, que te faz lembrar de algo que aconteceu lá atrás. E isso te assombra, isso te persegue, isso te acorrenta lá atrás. E você não consegue seguir em frente, porque você continua lembrando o que aconteceu. Mas em Romanos 6,6 nós podemos ver que o nosso velho homem, ele já morreu. Ele foi crucificado, filho. Ei, se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus no seu coração, entenda, as coisas velhas já passaram, tudo é novo. Você não precisa mais viver se cobrando, se penalizando, se punindo. Eu vou me punir para o resto da minha vida pelo que eu fiz. Pode ser a coisa mais grave, filho. Só você conhece o seu coração, só você sabe aquilo que passou com você. Mas é tempo de liberar perdão para você mesmo. É tempo de se perdoar. É tempo de receber da graça do Senhor que foi derramado sobre a sua vida. E olhar para você mesmo, não mais como alguém que errou lá atrás, não mais como alguém que falhou, não mais. Você não pode olhar para você mesmo segundo o seu ponto de vista humano. Sabe por quê? Porque em Efésios capítulo 2, verso de número 6, ele nos diz quem nós somos. E diz que Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ei, sabe quem você é? Você é príncipe do Senhor, você é princesa do Senhor. Não importa o que passou, se você recebeu ao Senhor na sua vida, você está assentado à direita do Pai, reinando em glória. Você já está reinando com o Senhor, você já ressuscitou com Ele, filho, você já recebeu a salvação. Então, pare de se punir, pare de não liberar perdão para você mesmo. Existem pessoas que quando olham para o espelho dizem assim: não vai acontecer comigo. Esquecem que nós não podemos olhar para nós mesmos segundo a carne, segundo o nosso ponto de vista humano, e sempre serão aqueles que não tiveram oportunidade. Repita comigo: oportunidade. Querido, quantas vezes eu ouvi essa palavra sendo usado como desculpas. Desculpa! Infelizmente, normalmente isso vem carregado de toda uma amargura, um rancor, e diz assim: infelizmente eu não tive oportunidade na vida. E quando uma pessoa usa essa expressão, o que ela quer dizer é que infelizmente ela talvez não nasceu em uma família abastada, talvez ela não teve oportunidade de estudar em escolas renomadas, fazer uma faculdade, fazer algo que talvez aos olhos do mundo seja algo de referência, algo bom, algo que pessoas que têm condições façam. E aí para sempre ela olha para si como alguém menor, como alguém pequeno, como alguém que não teve oportunidade. Ei, conforme nós lemos agora há pouco aqui, e nós vamos ler muitas vezes, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano,
Talvez aos olhos do mundo, e talvez aos seus olhos, até nessa noite, você nunca teve oportunidade. Mas eu quero dizer para você, a oportunidade já foi entregue a você. Agora, receba a oportunidade de escrever uma nova história. Nada pode impedir aquilo que você deseja, filho. Se o seu coração está alinhado com o coração do Pai, você pode pedir tudo e Ele vai te conceder, porque você é importante, você é amado do Pai. Você não pode olhar para si e analisar pelo que talvez as pessoas podem ver. Tem aqueles que falam assim: na minha vida nada muda. Nada muda. Já está vindo na igreja, mas nada muda. É interessante que quando você está participando de um determinado processo, e você está dentro dele, às vezes você não percebe o que está acontecendo com você. É interessante também que há alguns meses atrás, se você pegar algumas filmagens aí das pregações, você vai ver um pastor cristiano bem mais rechonchudinho aqui na frente. Tem alguns que já até estão chegando em mim falando assim: pastor, você está muito magro, né? Principalmente a minha mãe, ela vai falar: você emagreceu demais, né? Mas à medida que a nossa família foi fazendo esse tratamento, foi emagrecendo, eu sentia sim, evidente, mais disposição. Mas quando eu olhava no espelho, eu não via tanta diferença. Agora, as pessoas que me viam de vez em quando, elas me viam talvez uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, elas chegavam e falavam assim: rapaz, como você está diferente. Eu lembro que mais ou menos uns 3 meses depois de iniciar o tratamento, tinha perdido uns 15 quilos já. Teve uma reunião de alguns colegas ali do serviço, e aí algumas pessoas que eu não via há muito tempo vieram participar dessa reunião, e nós nos encontramos ali, e eles falaram assim: ei, você está doente? Você emagreceu demais, está muito diferente. Eu estou dizendo isso, filho, porque talvez você, que faz parte da igreja Vida Nova, que tem vindo, frequentado a igreja, as células, foi no face a face, talvez quando você olha para você mesmo, você fala assim: não tem muita coisa diferente. Mas saiba, está mudando, está transformando. Pode ser que nesse final de ano você encontrou aquele parente que olha muito tempo que você não via, e aí ele vai olhar para você e falar: ei, você está muito diferente. E é nesses momentos que você percebe que o Espírito Santo já começou a trabalhar de dentro para fora. É um novo jeito de ser, é um novo jeito de falar, é um novo jeito, é um novo homem. Se permita transformar, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Olha para você com esperança. Você não é refém de nada, nem de ninguém. Você não é refém. Quando você olhar no seu espelho, quando você chegar, falar assim: puxa, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, não sei quantos anos você tem, faça a faculdade, estude, passe no vestibular, é possível. Quero ser promovido no meu serviço, mas eu não tenho oportunidade. Ei, crie as oportunidades, porque o seu trabalho não é vão no Senhor, nunca é. Ele sempre está olhando para você, filho. Nós não podemos nos deixar levar pelo que os outros dizem, ou pelo que talvez o próprio inimigo tem dito para você. Olha que interessante. Segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A glória é cada vez maior, filho. Talvez você olhe para você mesmo e fala assim: será que está acontecendo? Quando Moisés desceu do monte, ele não sabia que a face dele estava brilhando. Mas quem olhava falava assim: ei, tem alguma coisa diferente em você, Moisés.
Deixa isso acontecer na sua vida. Deixa as pessoas olharem para você e ver algo diferente em você. Não olhe para você mesmo com os seus olhos. Olhe com fé. Olhe com esperança. Olhe crendo que se ainda não aconteceu, já está acontecendo. Está no meio do processo, filho. Porque quando você olha num espelho, sabe o que você vê ali? O reflexo de Jesus. Jesus criou você, a sua imagem e semelhança. O pecado veio e deturpou, manchou a obra-prima da criação do Pai. Agora, se você já aceitou a Jesus, tem o Espírito Santo ardendo aqui no seu coração, quando você olha no seu espelho, talvez você pense assim: puxa, como eu gostaria de ver Jesus. Olhe para o seu irmão, olhe para você mesmo, você vai ver Jesus, porque Ele já está transformando a sua vida. A ninguém mais consideramos segundo o ponto de vista humano. E se você perceber alguém perto de você se menosprezando, diminuindo, falando assim: ah, pobre de mim, coitado de mim, não, levanta ele, porque ele é amado do Senhor, e ele também não deve olhar para si do ponto de vista humano. Mas quando nós olhamos esse texto, ninguém deve ser visto do ponto de vista humano. Eu não devo olhar para mim mesmo segundo o que os olhos podem ver, mas eu também não devo olhar para o meu irmão na fé segundo o ponto de vista humano. Olha para quem está do seu lado. Você está olhando para ele, você não pode olhar para ele segundo o ponto de vista humano. Talvez os seus olhos agora, ao olhar quem está do seu lado, venha alguém que o seu coração, a sua mente preparada para processar muitas imagens, vai dizer assim: é alguém que até se esforça, mas não vai ser muita coisa na vida. Talvez é alguém que até tenta alguma coisa, mas não sabe falar em público. Puxa, como nós somos cruéis, amados. Como nós somos cruéis uns com os outros. Nós estamos em família aqui, a família de Cristo. E às vezes nós não temos tanta paciência como poderíamos ter. Nós ficamos cobrando atitudes. Nós criamos dentro de nós um padrão de perfeição e nós queremos que os nossos irmãos atendam a esse parâmetro. Ah, você está vindo na igreja já há 1 semana, 2 semanas e ainda está fumando. E aí vem aquele comentário na célula: lembra aquela pessoa que começou a vir na célula, está vindo há 1 mês, eu passei e vi ele no bar. Não muda, né? Está do mesmo jeito ainda. Parece que nada acontece. Ah, essa pessoa disse que quer se batizar, mas ainda continua. A gente foi jogar bola outro dia, falou palavrão lá no meio dos outros, olha só. Então às vezes nós estipulamos um padrão, e nós queremos que as pessoas atinjam esse padrão, esse jeito de ser, que às vezes nem nós mesmos conseguimos alcançar. Mas nós não podemos olhar para ninguém segundo o ponto de vista humano. A ninguém. Você precisa olhar para quem está aí do seu lado com amor e com esperança. Com amor e com esperança. Às vezes a nossa atitude com aqueles que estão ao nosso redor, com os nossos amados irmãos da fé, ou pessoas que têm se aproximado com Jesus, é igual a alguém que pegou uma semente. Imagine aí uma semente, talvez um feijão, um girassol, bonito. Aí pegou um vasinho, colocou terra, e pega essa semente e coloca ali dentro daquele vaso. Fala assim: vou plantar esta semente. As pessoas que nós temos aqui ao nosso redor talvez são essa semente. E você tem esse vaso na sua mão. Você plantou hoje, amanhã cedo você pega esse vaso, olha para esse vaso e diz assim: cadê a planta? Cadê a plantinha? Ainda não existe planta aqui. Ah, estou perdendo o meu tempo. E joga a terra fora com a semente e tudo.
Às vezes nós agimos assim com as pessoas. Nós não temos a paciência de esperar aquela sementinha romper, crescer, brotar e se tornar uma linda flor, uma linda planta. Por que não ter paciência? Por que não ter paciência? Por que não olhar com esperança? Pastora Patti, a mama, uma vez ela comentou, ela trouxe uma expressão e eu acho isso muito lindo, eu levo isso sempre comigo. Ela falou assim: talvez todos nós precisaríamos andar com uma pequena placa pendurada aqui no pescoço, todos nós, escrito assim: desculpe o transtorno, eu estou em construção. Todos nós estamos. Sabe, lá na sua casa, a sua esposa, ela está em construção. Sabe, o seu esposo, perdoa ele, querido, ele está em construção. Sabe aquele filho que você já está cansado de falar para ele: de novo eu vou ter que dizer para você agir diferente, eu já não aguento mais falar sempre a mesma coisa para você. Quando você olhar para ele, enxergue essa pequena plaquinha: papai, mamãe, me perdoe, eu estou em construção. Talvez você tenha os seus pais e você não tem conseguido viver em paz com eles, porque as ideias não estão batendo mais, você não concorda com eles, e talvez alguma coisa aconteceu que machucou você. Olha para ele e veja essa placa: ei, me perdoe, desculpe o transtorno, eu estou em construção. Todos nós estamos, amados, todos nós estamos. Agora, é importante que quando nós olhamos para as pessoas, além de ter mais paciência, nós olhemos para eles com esperança. Nós acreditemos nas vidas, porque veja onde nós estamos nessa manhã. Se nós não acreditássemos no que o Senhor pode fazer através das pessoas, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Em Romanos capítulo 15, verso 14, diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Paulo está dizendo assim: eu estou convencido, eu tenho certeza, eu já sei. Eu olho para vocês, queridos irmãos da cidade de Roma, e eu vejo em vocês pessoas bondosas, pessoas boas. Ah, amado, quantas vezes nós olhamos para os outros, para os nossos amados irmãos na fé, e parece que a nossa visão, ela está obscura, eu só consigo ver o mal. Talvez aquele irmão, ele fez só uma brincadeira, que talvez não tenha sido a melhor possível, mas eu já levo de uma forma que ele agiu mal, era o pior possível. Nós precisamos tomar cuidado, querido. Olhe com amor. Se você precisar errar com alguém, erre para o bem. Acredite. Acredite nas pessoas. Acredite no que o Senhor pode fazer através das pessoas. Acredite no que o Senhor pode fazer através da sua família. Essa semana eu estava atendendo um senhor. E eu não sei como foi o seu trabalho essa semana, mas o nosso foi bastante intenso lá em Adamantina. Um movimento muito grande. E nós somos tentados às vezes a fazer as coisas de qualquer jeito para que passe logo, ande logo e chame o próximo. E você tem que ser ágil, sim, com certeza, mas você precisa prestar atenção no que você faz. E eu comecei a atender um cidadão, ele não era nem cliente lá da cidade, nem da agência, ele era cliente de uma agência acho que do Mato Grosso. E aí esse senhor, ele começou a fazer algumas perguntas para mim, e eu, querido, eu costumo trabalhar sorrindo. Faça isso também, sorria. Coloque um sorriso no seu rosto, porque um sorriso no rosto, ele aformoseia o seu rosto. Mas você fica mais bonito. Olha que tratamento de beleza precioso.
pastor Cris passando segredos de beleza aqui hoje. Mas sorria. E eu atendi aquele cidadão sorrindo. E eu senti que ele estava pesaroso com alguma coisa. E à medida que eu ia atendendo, ele fazia perguntas e eu respondia, sabe, prontamente, orientava e tal. E o que me chamou a atenção ao final desse atendimento é que eu perguntei: o senhor tem mais alguma coisa? Posso ajudar o senhor com mais alguma coisa? Aí ele disse para mim assim: não, tudo que eu precisava você já atendeu. Aí ele falou assim para mim: eu não sou cliente aqui de Adamantina. Minha filha mora aqui. Eu estava só de passeio, mas todas as vezes que eu vier em Adamantina, eu quero passar aqui, só para falar um oi para você, porque você mudou o meu dia, porque você mudou o meu dia, você traz algo bom para a gente. Ei, eu não estou dizendo isso para aparecer aqui na frente de vocês, mas isso é para você. Nós precisamos ser pessoas que são bênçãos, presentes de Deus para o mundo. As pessoas têm que chegar perto de você e elas têm que sair melhor do que quando elas chegaram. Você tem que deixar uma marca nas pessoas. Tem que olhar para elas, querido, com amor. Jesus sempre olhava com amor. Sempre um olhar profundo, penetrante. Um olhar de alguém que está prestando atenção no que está vendo. Um olhar diferenciado. Cuidado, amado. Às vezes a nossa forma de olhar o próximo é de ladrão de sonhos. Sabe o que faz o ladrão de sonhos? O ladrão de sonhos, ele olha para a pessoa que tem sonho e começa a medir ela assim, pelos seus olhos, pelo seu ponto de vista humano. Ele olha e fala assim, a pessoa fala assim: puxa, eu quero um carro novo. Aí o destruidor de sonho fala assim: não vai acontecer. Não, você não está nem trabalhando, não tem nada. Não, difícil, hein? Olha, eu não quero parecer pessimista, mas eu quero te falar uma verdade: isso não vai acontecer. Não seja um ladrão de sonhos. A verdade nua e crua. A verdade nua e crua, ela vem com o ponto de vista humano, com o que eu posso enxergar com os meus olhos. Mas eu te convido nessa noite a não olhar mais as verdades nuas e cruas apenas com o seu ponto de vista humano. Coloque o óculos de Jesus. Através dele você vai olhar e falar assim: você pode ter o seu carro novo sim, você pode ter o seu emprego sim, vai dar certo, você vai conseguir, vai para frente sim. Tudo que você botar a mão vai prosperar, vai progredir, porque existe um Deus que caminha ao seu lado. Ele se importa com você, e eu acredito em você. Eu gosto muito de falar para os filhos na fé que eu tenho orgulho deles, né? Ontem um filhão amado, ele falou para mim: paizão, ora por mim, estou passando por um momento bem difícil. Mandou uma mensagem. E aí eu respondi para ele assim: você é um grande homem de Deus, filho, e eu tenho muito orgulho de você. Às vezes nós temos tanta dificuldade para dizer as coisas que estão aqui batendo no nosso coração. Nós somos duros demais com as pessoas. Transborde amor, transborde carinho, filho. Transborde amor. Olha que interessante. 1 de João capítulo 4, verso 17 diz assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Neste mundo, nós somos como Ele. Nós somos como Jesus. À medida que você caminha, você tem que transbordar amor, filho. Carinho. As pessoas ao seu redor têm que sentir em você um amor, um carinho, se importar com elas. Você está lá batendo massa na construção, tem que se importar com as pessoas. Tem condição de comprar uma betoneira? Compre. Botar lá o seu ajudante lá, para ficar o tempo todo. Se você tem condição, faça isso. Se não tem, está junto, corre junto.
se importe, transborde amor, transborde carinho e libere perdão. Libere perdão. Tem pessoas que não conseguem, sabe, existe uma guerra fria, não aquela guerra fria lá que foi vivida entre comunismo e capitalismo, não essa guerra fria, uma guerra fria de sentimentos. Segundo essa guerra fria, ela diz assim: eu não vou ceder espaço para o outro, porque ele me machucou. E eu vivo uma vida fria, vazia e distante, porque eu não quero perdoar, porque eu não quero liberar perdão, eu não quero olhar pelo bem, eu quero errar pelo mal mesmo. Se pudesse, eu queria que um raio caísse nele nesse instante. Querido, muda isso. Transforma essa guerra fria. Ei, libera perdão nessa noite. Pega essas raízes de amargura que machucam você há tanto tempo. Arranca ela de dentro do seu coração. Escolha olhar para as pessoas ao seu redor com amor, com esperança, com carinho. Escolhe. Coloque os óculos do Senhor na sua vida, filho. Assim você não vai mais precisar cortar volta. Talvez alguém está passando ali no meio dos bancos e você fala assim: com aquele ali, com aquela eu não quero nem conversar. Talvez você caminhando pelas ruas da cidade, você vê alguém com quem você não se desentendeu em algum momento. Você atravessa a rua para não conversar com ela, para nem cruzar com essa pessoa. Quebre isso nessa noite, filho. Se aproxime. Porque o inimigo, ele é muito astuto. Ele pega talvez uma situaçãozinha que aconteceu e ele transforma em algo grandioso. E alguém vai dizer assim: a confiança foi perdida, eu não confio mais nele, eu não confio mais nela. Mas não olhe mais com os olhos humanos, filho. Olhe com o ponto de vista espiritual. Se você não consegue, eu vou te convidar para o último ponto. Porque o texto diz: a ninguém mais conheça segundo o ponto de vista humano. Então nós dissemos: você não deve olhar para você mesmo, olhando só pelo que você pode fazer, pela sua condição. Nós dissemos: você não deve olhar para o seu irmão, que congrega lá na sua célula, aqui na igreja, junto com você, do ponto de vista humano. Mas agora dá para ir mais profundo, querido. Porque o texto diz: a ninguém, repita, ninguém. E ninguém é ninguém mesmo. Você não deve olhar sob o ponto de vista humano nem para as pessoas do mundo. Nem para as pessoas do mundo. Alguém vai dizer assim: não, pastor, isso é um absurdo. Essas pessoas, elas são pecadoras. Olha que interessante o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, mesmo capítulo, versos 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Repete assim, ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Aí você vai falar assim: rapaz, que história é essa, né? Aí o texto, ele explica, ele fala assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou essa mensagem de reconciliação. Isso é o ministério da reconciliação, querido. O ministério que diz assim: os pecados foram pagos. Nós podemos dizer, em certo sentido, que ninguém vai para o inferno porque é um assassino, porque é um adúltero. A única coisa que pode impedir que alguém vá para o céu é não ter aceitado Jesus no seu coração. Sabe por quê? Se nesse instante alguém passasse ali na frente e atirasse e matasse alguém que está sentado ali,
Jesus olharia para esse assassino com a sua arma na sua mão e diria para ele assim: já está pago. Já foi pago. O sacrifício de Jesus, ele perdoou todos os pecados que foram cometidos ao longo de toda a história até esse instante. Os pecados que estão sendo cometidos agora e os pecados que ainda serão cometidos. Todos eles, filho, já estão perdoados. Quando Jesus ali naquela cruz, ele disse assim: está consumado, está pago. Ele falou: já não há mais condenação, não há mais. A única coisa que falta para essas pessoas é estar em Cristo Jesus, porque o texto diz assim: já não há condenação para quem está em Cristo. Então, quando nós olhamos para as pessoas, queridos, nós precisamos mudar o nosso coração, nós precisamos olhar para elas com esperança. Nós temos que parar de olhar para elas como o irmão mais velho do filho pródigo, porque o irmão mais velho do filho pródigo, ele quer o sangue do irmão, ele quer que o fogo caia sobre o seu irmão, ele não aceita que o pai o perdoou. Talvez, filho, você pelo seu padrão de legalidade, do que é legal, do que é certo, pelo seu padrão de justiça, você vai dizer assim: não é justo isso. Eu tenho vivido toda a minha vida corretamente, eu nunca traí a minha esposa, eu nunca assassinei alguém, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, então eu estou num padrão elevado. Ei, nada disso, porque o amor do Senhor, querido, ele não é só para aqueles que se acham bons, mas ele é para todas as pessoas, para todos. Isso nos nivela, isso nos transforma em filhos amados do Senhor, e as coisas velhas dessa forma, elas ficam para trás. Então, se tem alguém lá no seu trabalho que não conhece a Jesus, e tem pressionado você, tem te agredido, você tem que olhar para ele e falar assim: já está pago. Já está pago. Precisamos liberar o perdão, porque senão, filho, você vai ser mais um irmão do filho pródigo, de braços cruzados, do lado de fora da casa. E aí o pai, ele sai e fala assim: ei filho, vamos entrar para a festa. E aí você vai dizer: não entro, porque eu tenho servido ao Senhor desde a minha mocidade como um escravo. Eu nunca fiz nada de errado. E agora esse seu filho aí volta e você mata o bezerro cevado por ele. Nós precisamos retirar isso do nosso coração, amado. Entra na festa do Cordeiro, celebra com ele. Quando nós entendemos que já não há mais pecados que podem afastar as pessoas da face do Senhor, porque já estão pagos, aí muda. Quando você liga aquele programa de TV que o sangue escorre da tela, já está pago. Já está pago, porque a ninguém mais nós devemos considerar de acordo com o nosso ponto de vista humano. A ninguém mais. Deus já deu a salvação para todas as pessoas. Sabe o que falta? Apenas elas aceitarem o presente. Porque quando elas aceitarem o presente, estão salvas. E aí, como nós ouvimos no início, elas já estão reconciliadas, sentadas no trono. Mas só um assassino acabou de matar um ali na frente, aceitou Jesus, restaurado, colocado à direita do Pai, reinando em glória ao lado do Senhor. Como nós precisamos mudar o nosso ponto de vista, filho. Precisamos mudar o nosso coração. Precisamos olhar com mais amor e esperança. Se você compreender isso, vai ser muito mais fácil
falar de Jesus para as pessoas. Só falta elas aceitarem. Só falta elas aceitarem. O perdão já está disponível. É interessante que quando a gente estuda esse texto, é necessário nós quebrarmos uma pedra de gelo que existe aqui dentro de nós. Um vazio, uma frieza, um distanciamento uns dos outros. Nós precisamos nos aproximar. E eu convido a todos que se coloquem em pé. Fique em pé, filho, aí onde você está. E eu quero que você feche os seus olhos, aí onde você está mesmo. Eu quero que você comece a se lembrar de alguma coisa que aconteceu, que te machucou. Alguém que falou alguma coisa que te feriu. Marcou você negativamente. É algo que quando você não gosta de se lembrar. Existem pessoas que lutam para se esquecer de algumas coisas. E agora eu convido você a repetir assim, primeiro dentro de você: já está pago. Já está pago. Isso que aconteceu com você, que machucou a sua vida, ei, já foi pago. Jesus continua dizendo: minha é a vingança, eu retribuirei. Mas só que essa situação que aconteceu com você, filho, já foi pago. Já foi pago.